Olá, aqui é Paulo Roberto, professor de História, e hoje vamos começar com a videoaula aula 12, né? Videoaula número 12. Mas vamos lá, Rebeliões na América Portuguesa, parte 2, Conjuração Baiana. Como a gente viu na última videoaula, a gente viu sobre a Inconfidência Mineira e vamos ver agora os aspectos que são diferentes e as semelhanças entre essas duas inconfidências. Rebeliões, vamos dizer assim. Porque a primeira, como a Inconfidência Mineira, e visava separar a região de Minas Gerais, como a gente viu na última aula, mantendo a mesma estrutura social, ou seja, com os escravizados africanos ainda na sua situação de escravidão, mas queriam se separar Minas Gerais ali do resto do Brasil e criar uma república e outras coisas mais que a gente viu. Era uma coisa mais da elite. A conjuração baiana ele não é tão comum em se comemorar ou pelo menos refletir na região sudeste. Ele é uma coisa que tem muito mais impacto no nordeste. Para nós tem Inconfidência Mineira, mas se a gente for pegar em grau de importância, a conjuração baiana ela foi mais profunda no que se refere na questão dos ideais iluministas, que é o foco principal de todas essas videoaulas. O iluminismo, ele influenciando transformações políticas e sociais na Europa e agora no continente americano. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente vai estudar hoje. Vamos entender o contexto histórico da Conjuração Baiana, o que estava ocorrendo lá e quais são as motivações e o desdobramento do que ocorreu na Conjuração Baiana. Com certeza, aqui no Brasil, se a gente for pegar o desdobramento, as consequências nunca foram boas. Qualquer tentativa de levante contra a autoridade de Portugal sempre ocasionou exílio, mortes e outras coisas mais. Mas, enfim, objetivos compreender o contexto social e econômico que levaram à Conjuração Baiana, compreender as contribuições de diferentes grupos sociais na Bahia no contexto da América Portuguesa. Infelizmente, a gente, como eu falei, não é algo que a gente estuda na região sudeste com mais profundidade. Eu achei interessante que, pelo menos nessa videoaula, eles deram mais ênfase nessa questão da conjuração da baiana e analisar documentos históricos que relacionados à conjuração baiana. Então é bem interessante esta videoaula. Lembrando, sempre pegando com os elementos iluministas, ok? Em busca de igualdades, direitos, liberdade, propriedade, enfim, aquilo que a gente já está vendo. Se você ainda não conseguiu entender a influência iluminista, busque mais a entender, porque aí vai compreender melhor as aulas de história na sua escola, tá bom? Pelo menos de oitavo ano. E o que vai ocorrer depois também. Tudo tem a base ali do iluminismo. Vamos lá então? Vamos dar uma olhada nessa bandeira. Igual a bandeira de Minas Gerais, aqui nós temos também uma bandeira da Conjuração Baiana, certo? O que muda depois com só as cores, né? Essa aqui é a bandeira atual ali, desculpa, é a bandeira ali da Conjuração Baiana, me perdoe agora, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Temos aqui aquela coisa que eu falei no último vídeo, é a questão da arte como propaganda. Aqui nós temos as cores da França, azul, vermelho e branco, certo? Que representa a igualdade, fraternidade e liberdade. Estas partes aqui da estrela, cada um representa uma causa, desde o fim da escravidão, sobre a ideia de liberdade, enfim. Se você fazer uma pesquisa mais profunda, você vai conseguir entender o significado das estrelas, mas são vamos colocar dessa forma, as demandas, o que eles buscavam alcançar com a conjuração ali que acontece na Bahia. Continuando aqui, vamos ver o que estava acontecendo lá na Bahia. No final do século XVIII, lembrando, o século XVIII aqui no Brasil e depois século XIX vai ser muito importante com as transformações que vai estar ocorrendo socialmente aqui, do mesmo modo que estava ocorrendo na Europa. Então, podemos dizer que do século XVII até o século XIX, tanto na Europa como no continente americano, estava tendo uma convulsão, estava tendo uma transformação em vários locais, às vezes ao mesmo tempo, devido às ideais iluministas que tomam conta de tal maneira que, principalmente com a Revolução Francesa, que espalha com um pavio de pólvora e incendeia, vamos dizer assim, esses dois continentes com as ideias de mudanças. Então, século XVIII, século XVII,
e XIX vai ser 3 séculos bem conturbados nesse sentido, trazendo transformações profundas tanto na Europa como no continente americano devido aos pensamentos iluministas. A Bahia tinha uma população de cerca de 60 mil habitantes, dos quais aproximadamente 40 mil eram afrodescendentes. Apesar de construir a maioria de afrodescendentes, enfrentavam preconceitos e condições de miséria, violência e desigualdade social em Salvador, onde muitos exerciam a profissão como soldados e alfaiate. A escassez de alimentos e os impostos abusivos alimentavam o descontentamento da sociedade. Nesse contexto, surgiram discussões sobre ideias revolucionárias entre diferentes grupos insatisfeitos. Então a gente tem toda uma situação, uma população de maioria afrodescendente, que ainda vivia uma questão de miséria e também de preconceitos, de violência. Você tinha a questão de impostos que Portugal cobrava cada vez mais para manter o seu controle, como a gente viu na Inconfidência Mineira. Nesse caso, os aspectos são parecidos, tá certo? A única coisa diferente, que diferente da Inconfidência Mineira, que quem organiza toda a tentativa de rebelião foi a elite local, aqui na Cogeração Baiana foi praticamente toda a população de todas as classes sociais envolvidas e gêneros. Então eles participavam nisso. Aqui nós temos a revolta, os heróis da revolta de Búzios, ok? Então vamos dar uma olhada aqui. Temos aqui João de Deus Nascimento, Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, temos aqui Manuel Faustino dos Santos Lira e temos aqui agora a minha visão não permite muito bem, Mercina de, infelizmente, Lucas, tá ao contrário, Lucas, pensei Batman aqui, mas não é Batman, não, é Lucas. Vou colocar Lucas aqui que está aos contrários, tá, gente? Mas aqui a gente vê então os heróis da revolta de Búzios ali na Cogeração Baiana. O que aconteceu com eles? Com certeza coisa boa não foi. Então vamos lá. Enforcamento dos 4. Tá aqui. Aquela coisa que eu falei. Enforcamento dos 4 líderes, que eu li o nome agora, ali ao Largo da Piedade em Salvador. Então aqui a gente vê a guarda portuguesa, né, que é Portugal que aqui fazia. Temos aqui os 4 líderes da revolta que foram enforcados, diferente, por exemplo, da Inconfidência Mineira, que quem acabou se ferrando em verde e amarelo foi Tiradentes, aqui foram os 4 também. Os outros, pelo menos na Inconfidência Mineira, foram exilados, né? Então nós temos aqui, enfim, o que acontece? Você vai contra uma força superior, nesse caso o governo, e o governo vai contra você. Portugal, então, ele desce a sua mão de ferro ali, que ele é uma monarquia absolutista, contra qualquer foco de rebelião. Na França, e foi ao contrário, a gente vê que eles conseguem matar até o Luís XVI. No continente americano, eles conseguem se livrar do domínio da Inglaterra, por exemplo, na Inconfidência Americana, mas aqui no Brasil as coisas nunca deram muito certo, sempre foi tratado com extrema violência a qualquer tipo de revolta. Vamos dar uma olhada aqui. Motivações da conjuração. A conjuração baiana também ficou conhecida como a Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios. Geralmente aqui a gente estuda muito mais a questão da Revolta dos Alfaiates, né? A conjuração baiana não é o nome que a gente usa. Agora, a Revolta dos Búzios, pelo menos na região sudeste, durante as aulas, não é muito usado esse termo. Mas vamos então se referir ou à Revolta dos Búzios, Revolta dos Alfaiates ou à conjuração baiana. Ela foi mobilizada por intelectuais profissionais liberais, alfaiates, soldados, sendo muitos deles afrodescendentes. Também participaram escravizados e mulheres, uma coisa extremamente nova que na Inconfidência Mineira você não tinha, já que tinham Tiradentes e mais alguns que queriam o fim da escravidão, pelo menos é o que os historiadores dizem, a maior parte não queria perder seus privilégios. Aqui, pelo contrário, sendo a maior parte descendente, afrodescendente, né, a gente vai ver que eles queriam também que escravizados e mulheres pudessem participar, porque aqui eles queriam também o fim da escravidão. Todos esses personagens se uniram a favor da luta pela liberdade em uma sociedade mais igualitária. Novamente, aqui nós temos pelo menos 2 palavras-chave, que é liberdade e igualdade, que vem do
Iluminismo é a palavra da vez. Búzios são um tipo de moluscos cujas conchas são utilizadas para jogos adivinhatórios de religiões de matrizes africanas, ok? Aqui, de um certo modo, na região sudeste, mais no interior, você não tem muito popularizado as religiões afro-brasileiras. Aqui no interior é muito mais o cristianismo, principalmente como parte. Então é interessante a gente entender que o que acontece no Nordeste tem uma influência muito maior do povo africano, mesmo com toda a atrocidade sofrida devido à escravidão. Eles criaram uma coisa nova junto com ali naquele momento, criando a cultura brasileira que nós temos até então, certo? É lógico que essa cultura brasileira varia de região também por região, mas a gente vê a importância da população, de toda a população, para a construção da sociedade brasileira, ok? Na cultura dele. Aqui a gente vê então Salvador na época da Conjuração, certo? Então aqui está separado os pontos. Era um local de 60 mil habitantes naquela época. E continuando, vamos lá. No final do século XVIII, os ideais iluministas começaram a ser difundidos na Bahia por médicos, padres intelectuais, geralmente pessoas que foram estudar na Europa. Como a gente já viu, você não tinha faculdades aqui, então as pessoas tinham condições e iam para a Europa estudar nas faculdades. Então aí eles tinham contato com o pensamento iluminista, médicos, padres intelectuais. A Sociedade Secreta dos Cavaleiros da Luz, liderada por Cipriano Barata e Francisco Agostinho Gomes, surgiu na Bahia no final do século XVIII. São personagens importantes ali para a historiografia, tá bom? Suas pregações difundiram os ideais iluministas, inspirando um movimento de descontentamento em busca de mudanças similares à Revolução Francesa. Então aqui a gente vê que eles estavam querendo fazer algo que remetesse à Revolução Francesa também. Então a gente tem essa ideia. Tanto que a gente viu que a bandeira ali dos conjurados, ele era praticamente a bandeira francesa com outro formato, tá bom? Aqui nós temos então o retrato de Cipriano Barata, certo? Nós temos aqui, que está no Museu do Ipiranga. E continuando. O que os conjurados pretendiam? Conjurados, vão colocar assim no jeito mais simples, tá? Era o pessoal que queria se rebelar, tá bom? Queriam fazer a revolta. Acabar com o domínio português na Bahia. Lembrando, o Brasil aqui pertencia a Portugal, era colônia de Portugal. Portugal é a metrópole. Então eles queriam a independência da região, proclamar uma república em que todos fossem tratados igualmente. Aqui está um diferencial muito grande do que acontece, por exemplo, na Inconfidência Mineira. Todos fossem tratados igualmente. Abrir o Porto de Salvador para o livre comércio, que aí remete à videoaula de liberalismo econômico que a gente já fez, no qual Adam Smith defendia essa parte. Apesar que o Adam Smith veio até no mesmo período, certo? A Riqueza das Nações. Mas a gente vê que entra nessa parte de que você tinha o pacto colonial, que de um certo modo a colônia só poderia estar fazendo comércio com a metrópole, nesse caso Portugal. E aqui a gente vê que com os ideais iluministas, com o liberalismo econômico, a gente vai ver que eles queriam que Salvador pudesse fazer comércio com quem tivesse dinheiro. Diminuir os impostos, né? Aumentar os soldos, os salários, aumentar a oferta de alimentos e acabar com a escravidão. Algo que realmente, como a Revolução, foi a única assim aqui no Brasil que tentou realmente fazer isto. Aqui nós temos a réplica da bandeira da revolta dos Búzios e hasteada na Praça da Piedade, ok? Então é aquilo que a gente viu no início. Vamos lá, foco no conteúdo. No dia 12 de agosto de 1798, ou seja, foi praticamente o mesmo ano da Revolução Francesa. Panfletos foram afixados nos espaços públicos da cidade de Salvador. Eles chamavam as pessoas a se juntar ao movimento a favor do estabelecimento de uma república, da liberdade e da igualdade entre todos. Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Olha, legal essa frase, hein? É a ideia de uma luta em resistência à opressão portuguesa,
ao fim da escravidão, à igualdade de direitos, aquilo que ocorreu na França vai estar ocorrendo na Bahia também. Essa era a ideia da propaganda naquele momento, certo? Aqui a gente tem uma reprodução da frase que foi daquela época, então a gente vê que a Conjuração Baiana ela é muito mais comemorada e relembrado ali no Nordeste que no Brasil, o que é uma pena também. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta das autoridades portuguesas? A revolta não chegou a ocorrer, pois 2 conjurados foram pegos. Enquanto na Inconfidência Mineira uma pessoa, um coronel, traiu todo o movimento, aqui 2 pessoas foram pegas antes de começar e delataram os demais participantes. Quando falo delataram, diferente do que é hoje, eles foram torturados para delatar. Você não tinha os direitos humanos ainda em voga, que ali vai surgir em 1791. Mas você não tinha os direitos humanos, não tinha nada desse ponto. Então, a pessoa nesse período poderia ser pega, poderia ser torturada pelas autoridades e assim por diante. Então, delataram os demais participantes, ou mortos, como a gente viu que aconteceu com Tiradentes, e até com os 4 aqui que a gente viu no início da nossa videoaula. O uso das expressões liberdade e república por parte dos conjurados assustou as autoridades coloniais, tanto no Brasil como em Portugal, e a repressão foi violenta. Ou seja, desceram o sarrafo em todo mundo, prenderam, mataram e assim por diante. A liberdade e república eram pensamentos que o absolutismo português odiava, entende? Mas vamos lá. No dia 8 de novembro de 1799, 4 líderes do movimento foram enforcados. O soldado Lucas Dantas, que eu pensei que era Batman naquele momento, o aprendiz de alfaiate Manuel Faustino, o soldado Luiz Gonzaga e o mestre alfaiate João de Deus. Os 4 eram negros, os outros líderes foram presos ou condenados ao exílio. Nada muito diferente da prática, como eu falo, de pedagógica política, de que você mata para que sirva de exemplo, certo? Mas a gente vê que outros foram condenados ao exílio, que era a prática comum ali de Portugal. Mandar para outros países, geralmente vai mandar para colônias de Portugal na África ou ali na Ásia. Então, o que a gente aprendeu hoje? Aprendemos sobre os motivos, as ações e as consequências da Conjuração Baiana, que na prática é sempre a mesma história. Você tinha altos impostos, você tinha desigualdade, você tinha escravidão nesse período, você tinha condições de vida subhumanas e um Estado, nesse caso Portugal, governando ou tentando exercer o seu controle à base de ferro e fogo. Percebemos que a Conjuração Baiana foi um movimento que visava a emancipação política de uma das regiões do Brasil, que nesse caso é Bahia. Aqui ainda tem alguns historiadores que falam que é, de um certo modo, que é incentivar o Brasil inteiro a fazer a mesma coisa, entende? Mas aqui a gente tem uma discussão historiográfica. Refletimos sobre as relações de força e de poder que motivavam a conjuração. Aqui a gente vê que a população, como um todo, praticamente estavam nos mesmos ideais, igual os jacobinos, os sans-culottes ali e os girondinos ali na questão da Revolução Francesa. Todas as classes sociais ali. Também você tinha nobres e alguns clérigos que também estavam a favor da Revolução, mas na maioria era sempre ali o terceiro estado, o povão descontente. Aqui no Brasil, também temos o povo descontente. Vimos que os conjurados foram inspirados pelos ideais iluministas e que foram as condições socioeconômicas daquele contexto que provocaram reivindicações por parte da população. E eles tentaram fazer uma mudança. Então a gente vê que a ideia de você resistir à opressão é um ideal iluminista. A ideia de fazer transformações para trazer mais igualdade é também um ideal iluminista que aconteceu no século XVIII e acontece também nos dias de hoje e ainda vai continuar acontecendo. Bom, se você não conseguiu entender algum ponto, é aquilo que eu sempre falo. Volte o vídeo, assista de novo aquele trecho, faça anotação no caderno, faça pergunta que é interessante, coloque perguntas aí no seu caderno e leve para o seu professor na sala de aula para te ajudar nessa aula que a gente está vendo hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Essa videoaula é uma introdução apenas que vocês vão trabalhar melhor na sala de aula, mas espero que tenham gostado e até!